todo joelho se dobrará, toda língua confessará que só Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Pode se assentar no seu lugar. Que a graça e a paz do nosso Deus seja com a sua vida hoje e sempre. Amém, queridos? Glória a Deus. Dia das Mães. Queria falar para todas as mamães aqui que vocês são especiais, são belas, são do Senhor, são bênção de Deus na nossa vida, e nós não saberíamos o que seria da nossa vida sem vocês. Então, o meu desejo é que Deus abençoe vocês grandemente, tá? Um forte abraço. Queridos, convido vocês nessa noite a abrirem a palavra do Senhor na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3. Colossenses, capítulo 3. Hoje eu preciso botar meu celular aqui para ficar de boa com a hora, vocês vão entender depois o porquê. Colossenses 3, a partir do verso 23, a gente só vai ler os dois, tá? Chique demais, né, cara? Parece meu nome lá agora. Parabéns, trabalho da comunicação, cada dia melhor. Deus abençoe vocês, glória a Deus. Não que isso está acontecendo agora, já tem um tempo, né? Queridos, vamos lá, a palavra do Senhor. O apóstolo Paulo, ele vai dizer assim: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Amém? O tema da minha palavra nessa noite é o caminho da excelência. Vamos orar? Pai, eu te agradeço, Senhor. Te agradeço por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá de nesse domingo cultuar o Teu nome, de estarmos aqui reunidos nessa casa, casa de oração, Pai. A gente se encontra entre irmãos, ó Pai amado, e a Sua bênção é derramada sobre o Teu povo. Quando nós nos reunimos, a presença, ó Pai amado, do Teu Espírito, ela se faz presente. Aleluia, Pai, muito obrigado. E esse, ó Pai amado, é o momento da palavra. É o momento que eu tenho certeza que o Senhor deseja falar com o Seu povo. E também nós temos a expectativa, ó Pai amado, de ouvi-lo. Nós queremos ouvir a Tua voz, não a voz humana. Por isso, ó Pai amado, eu como portador dessa palavra, nessa noite, em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que nenhum homem é digno de pregar as Tuas boas novas. Nenhum homem é digno, ó Pai amado, de anunciar a Tua palavra, mas o Senhor nos deu esse privilégio. E eu também te peço, Pai, que o Senhor venha a me ajudar, porque eu não tenho vergonha de dizer que em mim não há nada de bom. Não há nada de bom em mim, ó Pai amado, que não seja dado pelo Senhor. Não há nada de bom em mim, ó Pai amado, que não seja derramado pela presença do Teu Espírito no meu coração. Por isso eu te peço, Pai, me ajuda. Eu quero, nessa noite, abençoar a vida dessa igreja que eu tanto amo. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Queridos, estamos no ano da excelência, não é verdade? Essa foi a direção que o Senhor deu ao nosso pastor, então não resta dúvida que o Senhor quer de nós uma vida de excelência. Isso significa que nós não podemos ficar na mediocridade, não é mesmo? A gente não pode ser mediano. A gente não pode ser como aquele aluno que pergunta assim: professor, qual é a média? Ele fala assim: é 7. E aí ele vai lá e estuda para tirar 7, né? Professor, qual é a média? E ele fala, o professor diz, é 6. E ele vai lá, estuda para tirar 6. Qual é a média? É 5. E ele vai lá, né? Estuda para tirar o 5, né? E eu já estou vendo um monte de gente rindo aí, né? E o pior, irmãos, é que essa mentalidade às vezes contamina aluno bom, sabia? Porque se a média é 7, o guri vai lá, ele tira 8, 8 e 8, né? Se a média for 7, 7 vezes 4, 28, ele precisa, se eu não estiver errado na matemática, 4 pontos para passar no último bimestre, não é mesmo? Aí ele fala assim: agora eu vou estudar para tirar 5, tá de boa. Não é verdade? Não tem alguns assim? Só que, irmãos, Deus não quer isso da gente. Deus não quer isso da igreja. Deus não quer que a gente conduza os nossos negócios
o nosso casamento, a criação dos nossos filhos, o ministério, todos os projetos que Ele deu para a gente, de qualquer maneira. No popular, eu diria, a gente não pode levar a nossa vida assim, meia boca, sabe? Porque Jesus não fez nada meia boca para a gente, não é verdade? Tem gente que fala assim, pastor, não tá bom, mas não tá ruim, tá meia boca, não é verdade? Você foi meio salvo? Não. Você teve a metade dos seus pecados perdoados no Calvário? Não. Você é meio filho de Deus? Tem hora que Deus, te assume como filho, tem hora que você é bastardo? Não. Não é verdade, irmão? Então, você vai... Uma coisa doida que inventaram, Depois de você morrer, você vai para o purgatório, irmãos? É aquele lugar que é o meio, Não é nem o céu, nem o inferno. Não sei como é que o pessoal consegue inventar um negócio desse, cara? É impressionante a criatividade do povo, Porque todas as vezes que no Novo Testamento, quase 100% das vezes que se fala de inferno, Geena, a palavra em grego, é o Senhor Jesus que está falando. Uma vez só é o apóstolo Tiago, ou seja, Deus está falando muito sobre inferno. E inúmeras vezes também ele fala de céu. Aí o pessoal vai e inventa esse negócio de purgatório que Jesus nunca falou, Paulo nunca falou, nunca ninguém falou, não é verdade? Na cruz Jesus falou assim para o ladrão, olha, ainda hoje estarás comigo no paraíso, Então o purgatório é meia boca, Isso aí também para a gente não serve. Então, irmãos, Deus não fez nada, Jesus não fez nada incompleto, Jesus não fez nada mediano, então por que a gente vai servir a Ele dessa maneira? É isso que Paulo está falando. Faça de todo o coração. Vocês podem até estar servindo aos homens, mas como estivessem servindo ao Senhor. Então eu não sei como está a sua vida hoje, mas independente de qual fase você esteja na vida, ela vai estar basicamente transitando nesses 3 níveis. Ou a sua vida, as coisas estão ruins e precisa melhorar, ou está mais ou menos e precisa melhorar também, ou está num nível de excelência que Deus quer. Mas nesse caso também você precisa tomar cuidado, porque esse nível precisa ser mantido. Amém, queridos? Eu pergunto para você nessa noite, quais as áreas da sua vida estão ruins? É o casamento? É a finança? É o relacionamento com os filhos? O que é? Relacionamento com pai e mãe? Essas são as coisas no trabalho? O que na sua vida está meia boca? Senhor, pastor, não está bom, mas não está ruim, Está meia boca. O que está? E o que na sua vida já alcançou o nível de excelência? Paulo fala nesse versículo que a gente leu algo muito importante. Irmãos, vocês estão servindo a Cristo, o Senhor. Não é uma pessoa. Não é qualquer pessoa. Não é uma pessoa importante. Não é um Senhor. É o Senhor, único Senhor. Na categoria de Senhor e de Deus, só há Ele. Porque não há Deus além de mim. Não há Senhor além do nosso Deus. Excelência, irmãos. E quando eu fico pensando nessas coisas, irmãos, como é o tema da palavra, o caminho da excelência, eu penso que para a gente trilhar esse caminho, a gente precisa passar por algumas coisas, entendeu? A gente precisa conhecer algumas coisas, e é sobre isso que eu quero partilhar com vocês nessa noite. E a primeira coisa que a gente precisa saber, irmãos, é que para haver excelência em nossa vida, precisa haver desenvolvimento do nosso potencial. Lá no Salmo 18, um salmo de Davi, vou resumir o salmo, ali mais ou menos na região do verso 30, ele vai dizer assim: Ele é o Deus que me reveste de força, Ele é o Deus que faz os meus pés ágeis como o da corça, Ele é o Deus que treina as minhas mãos para a batalha. Isso aponta para mim potencial sendo desenvolvido, irmãos. Já dizia o poeta certa vez, se eu não me engano foi os Titãs, É preciso saber viver, não é verdade? Não tem essa música? Mas eu pergunto, quem nasce sabendo? Melhor dizendo, quem nasce pronto para a batalha? Ninguém, irmãos.
E o que Davi está falando aqui, ele está falando assim, gente, o negócio é o seguinte, apesar de eu não nascer pronto, é Deus que me dá força. Apesar de eu não nascer pronto, é Ele que torna os meus pés ágeis. Apesar de eu não nascer pronto, é Ele que me capacita, me habilita, desenvolve o meu potencial e trabalha e fortalece os meus braços para que eu possa combater, para que eu possa enfrentar os meus inimigos, para que eu possa enfrentar os desafios da vida. Eu não nasci pronto, mas o Senhor me habilita. É isso que Davi está falando. Deus desenvolve o nosso potencial. Mas pastor, o que é potencial? Basicamente é aquilo que pode vir a existir, mas ainda não existe. Quem é empresário aí? André, Aldrey, Guto, enfim, outros aí, sabe que quem trabalha nessa área de negócio precisa ter muito em mente, né? Gelson, enfim, vários aí, a gente precisa ter sempre em mente essa questão de potencial. Quando vão abrir um mercado, por exemplo, em algum lugar, o que se tem que levar em consideração? Qual é a população que mora ali naquele lugar? Quanto que aquele povo ganha? Esse povo que mora aí nesse lugar, esse pessoal aí pode ganhar mais? Pode ter mais gente daqui a algum tempo morando nesse lugar? Essas são as perguntas básicas, irmãos, que tem que ser feitas. Sabe o que isso me aponta? Potencial econômico, é a preocupação. Quando, por exemplo, alguém investe numa ação, a pessoa, ela está preocupada em saber qual é o lucro dessa empresa. Essa empresa tem lucro, como o pessoal costuma dizer, recorrente, né? Ela tem potencial de aumentar esse lucro. Como é que é a receita dela? Ela dá prejuízo? Ou ela é eficiente ao ponto de, com o tempo, ela diminuir as suas despesas? Ou seja, né? Potencial de diminuição de custo. Como é que é essa empresa? Como é que são os concorrentes? No mesmo ramo tem muita empresa? Porque se tiver, vai impactar o potencial de crescimento dessa empresa. E aí, irmãos, se os indicadores, né, forem bons, o que a pessoa faz? A pessoa investe nessa empresa. Não é verdade? Então, há uma expectativa, né, de quem investe, por exemplo, numa empresa, o pessoal que faz isso, né, que depois de investido, num dado momento, haverá um retorno. Porque num futuro determinado, seja médio ou longo prazo, essa empresa vai dar um retorno. Ela vai desenvolver o seu potencial. E aí, para ilustrar melhor, eu vou pegar exemplo de uma empresa, que todo mundo conhece muito bem, chamada Amazon. E aí, quando você olha o desenvolvimento da Amazon, eu quis pegar como era a Amazon há exatos 20 anos atrás, ou seja, no ano de 2002. E aí eu puxei a cotação dela, fui ver lá, ela custava em torno aproximadamente $14. E aí, fazendo uma consulta no último fechamento de mercado na sexta-feira, eu vi que lá de 2002, que custava $14, hoje ela custa $2.295, uma ação. Isso foi em 20 anos. Agora eu pergunto para você, imagina quem viu esse potencial de crescimento lá em 2002 e investiu. Só para te dar uma base, se a pessoa fala assim, não, eu vou colocar $14 mil nessa empresa, eu acredito nessa empresa, ela é uma empresa boa, tecnologia, vai para frente. Se essa pessoa fez isso lá no ano de 2002, ela transformou $14 mil em $2.295.000. Isso é potencial. Agora eu pergunto para você, quem vê o seu potencial? Quem enxerga o seu potencial? Ah, pastor, ninguém. Pastor, minha mãe não enxerga. Meu pai não enxerga,
meu professor não enxerga, pastor, nem a igreja enxerga. Deixa eu dizer uma coisa para você essa noite. Existe um investidor que é mais visionário do que todos, e o nome dele é Senhor, e ele vê o teu potencial. Ele enxerga o teu potencial. Ele sabe o que você pode se tornar nele. Eu costumo dizer que a visão de Deus é uma visão potencial. É aquela visão daquilo que vem se tornar, que vem a ser no futuro. Então deixa eu dizer uma coisa para você, Igreja Batista Memorial. Deus quer investir em você. Posso ouvir um amém? Deus quer investir em você e ao mesmo tempo desenvolver o seu potencial para a honra e glória dele. Só que sabe o que acontece? A gente tem medo disso. A gente tem medo dos desafios que virão, como desdobramento disso tudo. O povo de Israel estava sendo oprimido por um exército gigantesco. Lá, essa história está lá em Juízes. E esse povo eram os midianitas. Só que Deus, vendo a opressão do seu povo, Deus passou o olho sobre aquela terra, e a palavra de Deus diz que Deus passa o seu olhar sobre toda a face da terra, e ele viu um potencial a ser desenvolvido. E vocês já sabem de quem eu estou falando, é de Gideão. A gente fala muito sobre isso, e quando Deus vai falar com esse homem, ele fala: valente guerreiro, o Senhor é contigo. Eu já falei isso aqui, pastor Cristo, a gente costuma falar muito isso aqui, mas como eu sou um valente guerreiro se eu estou malhando trigo? E o trigo, os irmãos sabem que o trigo é aquele vegetal que ele precisa de espaço. Você malha o trigo, você prensa o trigo e precisa de um campo aberto para que o vento venha e a impureza vá embora e fique somente o grão. Ele estava fazendo isso num tanque, num lagar, porque estava, desculpa a expressão, se borrando de medo. E aí, irmãos, você acha que para ser usado por Deus, você precisa ser um intelectual, ter mestrado, doutorado, PhD, ser talentoso, ser um estrategista, ter muito dinheiro, nada disso. Eu faço questão que você abra, eu quero ler com você, abre aí 1 Coríntios, capítulo 1, a partir do verso 26. Vamos ver o que Paulo fala sobre isso. 1 Coríntios 1, 26. Irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos. Poucos eram poderosos, poucos eram nobres de nascimento, mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Ele escolheu as coisas insignificantes do mundo, as desprezadas, as que nada são, para reduzir a nada as que são, para que ninguém se glorie diante dele. Irmãos, se Deus escolheu o fraco, o insignificante, aquele que nada é, eu posso dizer uma coisa para você: eu sou a pessoa certa. Eu creio que você também seja, a não ser que você seja muito inteligente, muito intelectual, muito esperto, muito isso, muito aquilo, muito tudo, isso tudo. Fora isso, você está nesse mesmo time. Então eu digo, podemos dizer nessa noite, nós somos as pessoas certas. E você deve estar perguntando: tá, pastor, mas o que eu vou fazer? Eu digo para você: apenas obedeça. Obedeça ao seu Senhor, deixe Ele conduzir a sua vida. Ele sabe melhor do que ninguém as áreas da sua vida que precisam ser desenvolvidas, tratadas, curadas e restauradas. Aquilo que Ele mandar você fazer, faça. Obedeça. A gente, ledo engano, a gente acha que sabe o que é melhor para o nosso crescimento. A gente sabe qual vai ser a melhor faculdade, o melhor curso, qual é a melhor forma de criar os nossos filhos, qual a maneira infalível de fazer tudo. A gente acha que sempre tem, mas a gente não tem. Quem tem é o Senhor, irmãos. Gideão foi permitindo que Deus conduzisse a sua vida e o seu ministério. Isso é maravilhoso, irmãos. E Deus foi conduzindo aquele homem, foi trabalhando no... Você depois lê o texto lá, eu deixo como lição de casa. Deus foi tratando os seus medos, Deus foi
trabalhando as suas dúvidas, Deus foi ajudando, vocês sabem disso, Gideão a formar o exército, e é óbvio, é lógico, Deus não deixou de ajudar Gideão no fronte de batalha. Pastor, como eu vou dar aula de EBD? Como eu vou receber alguém, como eu vou receber um irmão ali nas boas-vindas? Eu tenho vergonha. Pastor, como eu vou trabalhar na comunicação? Pastor, como eu vou ser um facilitador? Como isso vai ser? Como é que vai rolar isso? Eu digo para você a mesma coisa que o Senhor disse para Gideão: vai com a força que você tem. Você só não pode ficar parado, irmão. Amém? Vai com a força que você tem. Pastor, minha força é pequena, não tem problema. Deus aqui não está mensurando o tamanho da força. Deus está dizendo: vai com o que você tem nas mãos. Vai, porque no decorrer da caminhada, eu vou te desenvolver, eu vou te fortalecer, eu vou te dar sabedoria, eu vou te conduzir nas melhores formas de resolver os problemas. Vai, só vai. Ah, pastor, eu vou errar. Bem-vindo ao time, vai mesmo. Vai, e faz parte. E quem é professor aqui, está na área de ensino, sabe que faz parte do processo de aprendizado a gente errar. E não tem problema, irmãos. Erra, pede perdão, continue, e aquilo ali fica como lição aprendida. Você não pode parar e deixar o seu potencial de crescimento, a sua vida, a sua caminhada, a sua fé estagnada. E o Senhor querendo agir, e você sem permitir. E aqueles que permitem que o Senhor trabalhe, há uma promessa para essas pessoas, porque lá em Filipenses o apóstolo Paulo vai dizer: aquele que começou a boa obra irá completá-la até o dia de Cristo Jesus, amém? Mas você precisa deixar, você precisa permitir Deus trabalhar. Então para de colocar obstáculo, para de colocar empecilho, para de colocar desculpas para Deus usar você, irmão. Posso ouvir um amém? Glória a Deus, ouvi um amém aí bem forte. Irmãos, vai com aquilo que você tem nas mãos. Deixa que Deus vai potencializar as suas habilidades, as suas capacidades e principalmente os resultados, amém? Segunda coisa, no caminho da excelência, eu preciso de pessoas ao meu lado. Importantíssimo. O apóstolo Paulo diz: não se deixe enganar, as más companhias corrompem os bons. Pois é. Então, se má companhia me prejudica, né? Na interpretação inversa, boa companhia me edifica, me ajuda, me fortalece. Não é verdade? Então, para a gente viver nesse nível de excelência que Deus tem para a gente precisa de pessoas ao nosso redor, não é verdade? E pessoas certas. Por isso que a gente iniciou o ano trabalhando essa série sobre relacionamentos excelentes, trabalhando a mutualidade, trabalhando os mandamentos recíprocos uns aos outros. As pessoas que Deus coloca, irmãos, que Deus coloca no nosso caminho, são pessoas que vão nos levar para mais perto dele. Posso ouvir um amém? Quer ver só? Casamento. Irmãos, casamento é projeto de Deus. Tem alguns já rindo, né, achando que eu vou fazer piada. Não vou. É bênção, irmãos. Casamento é um projeto de crescimento e edificação mútua, pensada pelo Senhor. Dupla dinâmica não é Batman e Robin não, irmãos. Dupla dinâmica é um casal unido como uma só carne no Senhor. Isso que é dupla dinâmica. Isso é bênção, irmãos. Provérbios 18, 22 vai dizer assim: um homem que encontra uma esposa encontrou algo excelente, recebeu uma bênção de Deus. Eu recebi essa bênção, irmãos. Deus seja louvado, glória a Deus. Peço oração por ela, não está aqui, deu crise de coluna. Peço que os irmãos estejam orando. Eu recebi essa bênção. Se você ainda não recebeu, ora, irmãos, ora. Só que o problema é que muita gente entra no casamento sem saber o que é casamento. E aí eles acham que o casamento é para ser feliz.
É verdade, eu quero ser feliz. Não que não esteja dentro do bojo, dentro do propósito, mas o principal não é isso. O principal é você encorajar o outro, sustentar o outro, cuidar do outro, orar pelo outro e assim ser feliz fazendo o outro feliz. Esse é o projeto do casamento. Mas sabe qual é o problema? Antes de casar é mais ou menos assim. O gurizão está lá muito bonito e ele vê aquela menina. E ele olha para a menina assim, como eu estou olhando para o Silvio assim. Não fica com ciúme não, tá, Lázaro? E olha para o Silvio assim, o guri olha para a menina assim, e ele não vê uma menina. Ele vê um grande cachorro. Ele vê um São Bernardo. Sabe aquele Beethoven do filme? Ele vê isso. Sabe por quê? Porque ele é uma pulga. Ele é um parasita. E ele quer muita energia. Ele quer muito sangue para sugar. Estão entendendo? E aí é isso. Aí funciona assim. Por outro lado, a menina quando vê aquele cara bonitão, né? Sarado, barriga... Faz aí a barriga, Valdir. Isso. Gente, menino solteiro, de Deus. Ó, fazendo propaganda. Tá vendo? Barriga sarada e acima de tudo, joelho no chão. Amém? Então olha assim, a menina, vou olhar para o Valdir assim. A menina olha assim para o Valdir e fala assim: uau, vou ser feliz. Viagem, né? Vou andar de carro novo. Né? Olhando para o Goa. Vou andar de carro, olha lá. Vou andar de carro novo, né? Assim, vou viajar. Ter cartão de crédito sem limite, né? Pensa assim. Irmão. Na minha época do mundo tinha um samba que dizia assim: sonhar não custa nada, não é assim? E aí, a menina olha assim pro cara bonitão e fala assim: uau, só que ela não vê o cara bonitão, ela vê na realidade um grande cachorro. Ela vê um São Bernardo, ela vê o Beethoven. Sabe por quê? Porque ela é uma pulga também. Ela quer sugar. Ela quer parasitar. E aí, irmão, tudo que eu falei até agora, vocês já entenderam o porquê que dá ruim? Porque depois que casa, vão duas pulgas morar dentro da mesma casa. E não tem nenhum cachorro para suprir. Para vir, sabe, ó, que não tem. Aí as duas pulgas ficam desesperadas. E elas começam a brigar, começam a tretar, e aí dá o divórcio. Vocês entenderam como é que funciona o processo? Funciona desse jeito. Só que Deus não quer que você seja pulga. Posso ouvir um amém? Já sem casar, tudo assim de olho, né? Deus não quer que você seja uma pulga. Deixa eu beber uma água aqui rápido. Pelo contrário, Deus quer que através do casamento você seja santificado. Então, o casamento é um projeto de Deus para a santificação do homem e da mulher. Posso ouvir um amém? Posso te mostrar isso na Bíblia em um versículo? Que a gente pode usar, enquadrar nisso que eu estou falando? Provérbios 27, 17. Não precisa abrir não, pequenininho, só vou ler. Diz assim: como o ferro afia o ferro, assim um amigo afia o outro. Vamos mudar um pouquinho? Como o ferro afia o ferro, assim o marido afia a sua esposa. Assim a sua esposa afia o marido. Estão conseguindo entender? E aí eu lendo certa vez a biografia de Lutero, ele vai dizer assim, Lutero, irmãos, Martinho Lutero, tá? Se eu posso aguentar a ira do diabo, eu também posso aguentar a ira da Catarina. Catarina era a esposa dele. Com reclamações, ninguém há de conseguir alguma coisa junto a mim. Foi o que disse quando certa vez havia brigado com a sua mulher por causa de uma coisa de nada. O biógrafo relata. O que Lutero está dizendo para a gente? Olha, o casamento te prepara para tudo. Para tudo. Então Deus vai usar o casamento para que você ande em excelência. Está entendendo o porquê das pessoas certas, né?
E aí só quando você começa a ser afiado, Deus começa o processo de santificação na sua vida, e você fala assim: casei errado, pastor. Às vezes sim, às vezes você casou com canalha, com pilantra, mau caráter mesmo. Você casou, realmente todo mundo vê que você casou errado. Mas na maioria das vezes não. Na maioria das vezes você casou com uma pulga. Então deixa eu dar um conselho aqui para as irmãs. Irmãs, em nome de Jesus, para de reclamar da pulga que você tem em casa. Para de ficar falando mal da sua pulga em tudo que é lugar. É pulga, mas é seu marido. Então, louva a Deus por ele. Deus vai trabalhar na vida dele, fica firme. Amém? E afinal de contas, você também é uma pulga. Os maridos a mesma coisa. Para de reclamar da sua esposa. Para de ficar falando mal da sua esposa em tudo que é lugar. Os colegas no trabalho, fazendo piada de sua esposa. Respeita a pulga que você tem em casa. Ela é uma pulga, mas é sua esposa. E afinal de contas, você é uma pulga também. Amém, irmãos? Olha como Paulo entende a importância do ser humano, irmãos. A importância das pessoas do nosso lado. Esse texto agora eu quero que você abra. Lá em Romanos capítulo 16, a partir do verso 1. Vamos ler 7 versículos disso aí. A gente vai entender da importância que Paulo dá aos relacionamentos. Recomendo-lhes nossa irmã Febe, serva da igreja em Cencreia. Peço que a recebam no Senhor de maneira digna dos santos e lhe prestem ajuda de que venham a necessitar, pois tem sido de grande auxílio para muita gente, inclusive para mim. Saúdem Priscila e Áquila, meus colaboradores em Cristo Jesus, arriscaram a sua vida por mim. Sou grato a eles, não apenas eu, mas todas as igrejas dos gentios. Saúdem também a igreja que se reúne na casa deles. Saúdem meu amado irmão, como é que lê isso? Epêneto, que foi o primeiro convertido a Cristo na província da Ásia. Saúdem Maria, que trabalhou arduamente por vocês. Saúdem Andrônico e Júnias, meus parentes que estiveram na prisão comigo. São notáveis entre os apóstolos e estavam em Cristo Jesus antes de mim. Irmãos, eu aprendo que eu preciso valorizar os irmãos que servem no ministério comigo. Eu aprendo, irmãos, que eu preciso honrar os irmãos, as pessoas que passam junto comigo os desertos da vida. Eu aprendo que eu preciso agradecer por aqueles irmãos que na igreja pagam um preço em oração pela minha vida, pela vida da minha família. E eu abro um parênteses rapidinho, quero agradecer o ministério de intercessão dessa igreja. Muito obrigado, de coração, a todos os intercessores, porque se a obra de Deus tem avançado aqui nessa casa, é por conta da oração de vocês. Se famílias estão de pé, é por conta da oração de vocês. Se pessoas estão se rendendo a Jesus, é por conta da oração de vocês. Muito obrigado, em nome de Jesus. Para que mais a gente precisa de pessoas no nosso caminho, irmãos? Porque nós precisamos de conselhos. A gente tem dito muito isso, que está lá em Provérbios 11:14, não havendo direção sábia, o povo, o que? Fracassa, porém na multidão dos conselhos a sabedoria, a segurança, ou seja, os conselhos vão te livrar do fracasso. Quando a gente vê a história do povo de Deus, mais uma vez voltando lá no Antigo Testamento, a gente vê Moisés com o povo no deserto e Jetro, o seu sogro, ele vê que o modelo de liderança que Moisés adota não era bom, era desgastante. Moisés atendia todo o povo, aquela fila toda, todos os dias se formava, e Moisés sentava ali para aconselhar o povo, para resolver os conflitos, e o seu sogro olha e fala assim: Moisés, você vai morrer desse jeito, não dá para continuar assim. E o conselho que esse homem dá a Moisés é um conselho para melhorar a vida dele, para trazer ânimo, para trazer alívio, refrigério. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Passe a refletir mais, a considerar mais os conselhos que as pessoas te dão, porque talvez são pequenas coisas que você nem dá importância, mas talvez seja Deus falando a tua vida e querendo fazer grandes transformações através de pequenos conselhos. Preste atenção nisso. Por isso que eu amo viver em igreja, irmãos, que é um privilégio, porque eu estou no meio do povo de Deus.
E eu recebo ânimo, eu recebo edificação, eu recebo consolo, eu recebo palavra de Deus, eu recebo palavra de sabedoria. Porque nós estamos vivendo em comunhão. Amém? Terceira coisa, irmãos. Para esse caminho, para esse trilho da excelência, eu preciso viver em humildade. Primeira carta de Pedro, ele vai dizer no capítulo 5, verso número 5. Sejam todos humildes uns para com os outros. Porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Bom, relacionamento excelente é isso. A pessoa humilde é aquela pessoa que sabe que depende do outro. O orgulhoso não, ele acha que eu posso fazer tudo. Entendeu? Eu não preciso de ninguém. Eu não preciso nem de Deus. Para que eu vou precisar de Deus? Eu me viro, eu faço e aconteça. Eu sei o que é melhor para mim, eu sei resolver as coisas. As panes que acontecem, deixa comigo que eu bato nos peitos e eu resolvo. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. A gente acha que o nosso primeiro pecado, foi o pecado da humanidade lá no Jardim do Éden, era a desobediência, mas não foi. O primeiro pecado foi feito no céu. O primeiro pecado foi o orgulho de Satanás, que quis ser como Deus. Esse foi o primeiro pecado. E aí a palavra de Deus vai nos alertar para que a gente venha resistir aos ataques de Satanás. Só que mais do que resistir aos ataques dele, a gente não pode, irmãos, imitar a sua conduta arrogante, conduta orgulhosa. Vamos viajar, vamos fazer negócio, vamos ganhar dinheiro, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. O que Tiago vai dizer para esse tipo de declaração? Vocês são malucos? Vocês não sabem o que vai acontecer amanhã? Quer saber? A vida de vocês é como uma neblina, que logo que o sol se levanta, dissipa, acaba. Você não sabe o que vai acontecer com a sua vida amanhã. E é por isso que Deus vai dizer: eu rejeito os soberbos, mas eu concedo graça, irmãos, graça. Irmãos, graça é o favor de Deus. Eu concedo graça aos humildes. Graça é uma virtude de Deus, irmãos. É aquela virtude que está presente no caráter do nosso Senhor e que foi manifestado enquanto Ele caminhava aqui na terra. Eu sou manso e humilde de coração. O problema é que a humildade não é algo que é incentivado pela televisão, rede social, por lugar nenhum. Humildade não está no rol de valores das grandes empresas. Esse é o problema. Mas o que mais eu posso dizer rapidamente sobre a humildade? 3 coisas. A pessoa humilde, irmãos, ela está disposta a ouvir. Enquanto eu falei, o arrogante ele só quer falar, o humilde também está disposto a ouvir. Ele entende que a vida é um contínuo aprendizado. E para a gente aprender, a gente tem que ouvir. E ele também ouve porque ele sabe que a outra pessoa também tem o direito de falar. Segundo lugar, o humilde está disposto a ser corrigido. Tem o coração ensinável, irmãos. O orgulhoso acha que nunca erra. Estou sempre certo. Eu errado? Não, errado é você. Não é verdade? Não é assim que funciona? Só que o humilde, ele é ensinável. Ele diz desculpa. Ele diz eu errei, eu falhei. Ele está disposto a ser corrigido. Ele sabe que erra e decepciona as pessoas. Ele sabe que não sabe de tudo. Terceiro lugar, o humilde tem uma visão adequada de si mesmo. Em Romanos 12, verso 3, Paulo vai dizer assim: pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conselho mais elevado do que deve ter, mas ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Irmãos, a gente precisa pensar com moderação, mesmo a respeito da nossa vida. A gente precisa reconhecer que toda a nossa capacidade, habilidade, inteligência, tudo vem de Deus. Como diz, Tiago, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do Senhor. Próximo ponto, no caminho da excelência, eu preciso receber poder de Deus. Posso ouvir um amém? Deus quer derramar poder sobre a igreja, irmãos. Senão a gente não teria excelência de maneira nenhuma. O verso que a gente conhece muito, Atos 1:8, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra, não é isso? Só que tem muita gente tentando viver a vida cristã na força do braço. E aí não vai conseguir, não consegue, sabe?
Tem muita gente tentando, pela força própria, pela sua inteligência, esperteza, sabe? Andar no caminho do Evangelho, e não consegue. Não consegue mesmo. E aí Paulo, ele vai falar sobre isso lá na carta dele aos Gálatas. Ele vai dizer o seguinte: olha, será que vocês são tão insensatos? Vocês começaram pelo Espírito, agora vocês querem continuar, querem se aperfeiçoar, querem se santificar através da carne. Por que vocês estão agindo dessa maneira? Ou seja, irmãos, a obra de Deus, ela é feita do início ao fim pelo poder do Espírito Santo. É assim que ela funciona. O poder do homem, irmãos, é diferente do poder de Deus. O poder do homem é um poder destrutivo. É um revólver, é uma metralhadora, é uma bomba atômica. O poder de Deus não, irmãos. O poder de Deus não destrói, pelo contrário, é o único poder que constrói, é aquele poder que pega o caído e levanta, aleluia. É aquele poder que pega o desanimado e encoraja, aquele poder que pega o perdido e salva. É aquele poder que pega aquele que está no vício do pecado, no cativeiro e arranca, irmãos. É esse poder que pega uma igreja fria e reaviva, taca fogo. Lembrei do pastor Cláudio, fogo. Esse é o poder de Deus, irmãos. Vocês sabem, quando Lucas, que escreveu Atos, ele fala sobre esse poder, ele está usando a palavra dunamis, né, que é a rede de pequenos grupos do pastor Richard. É o dunamis de Deus, é o poder de Deus. E, irmãos, deixa eu dizer uma coisa, ao mesmo tempo que esse poder é algo fantástico, é tremendo, ele é simples, é acessível a todos. A partir do Pentecostes aconteceu o que estava previsto lá em Joel, a promessa que foi feita a Joel: eis que derramaria do meu espírito sobre toda a carne. Ela se concretiza, ela acontece no Pentecostes. Então é derramado sobre filho, sobre filha, sobre jovem, sobre ancião, sobre pequeno, grande, rico, pobre, sobre todos, toda a carne. Satanás quer te enganar achando que isso não é para você, mas é para qualquer pessoa, irmão. Ah não, isso é só para o pastor, né? Ele foi ordenado, ele estudou teologia, botaram a mão, né? Ele ajoelhado, botaram a mão na cabeça dele, é para ele. Ah, é para aquela irmã lá que é missionária, aquela hora nas madrugadas, né? É para aquele outro missionário lá que vai lá para, né, para outra cultura lá, correr eixo de vida, e é para essa gente. Não, é para você. Eu acho que foi no ano de 2011, irmãos. Eu fui numa reunião de oração, um lugar muito simples. Lugar de telha, de chão batido. E lá naquela reunião eu conheci um homem que até hoje é um amigo meu. E naquela reunião ele orou por mim. E foi algo tremendo, que ele comunicou coisas para a minha vida que ninguém sabia. Ele falou coisas que eu já há muito tempo, que eu já vinha pedindo ao Senhor, e que eu não partilhava nem mesmo com a minha esposa. Irmãos, nunca na minha vida, de uma maneira só, numa única vez, Deus falou de forma tão clara e tão objetiva através de outra pessoa comigo. Ele falou: vai acontecer isso, vai ser assim, Deus vai fazer desse jeito, e tarará, e vai ser assim, assim, assado, assim. E eu fui como Maria, guardando aquilo no meu coração, reconhecendo a voz do Senhor, reconhecendo. E aí ele falou assim: olha, para você saber, eu sei que você sabe que sou eu que estou falando, mas eu vou te dizer mais. Não tem esse contrato que você assinou para a chácara? Aí eu tinha 2 dias atrás, tinha assinado um contrato a gente tinha alugado uma chácara para fazer um retiro de juniores. Sabe esse contrato que você assinou para levar as crianças para fazer esse retiro? Então, Deus vai abrir o céu naquele lugar. Irmãos, aquilo eu não partilhei com ninguém. E eu guardei aquilo no meu coração. E eu acho que foi no ano de 2011. Monique, foi aquele retiro que você pregou, lembra, Monique? Ele está lembrado, né, Fê? A Monique foi pregar no retiro. Irmãos,
o céu abriu de verdade naquele lugar. Sabe? E assim, só para resumir a história para vocês, aquela geração, né, que estava lá, aqueles juniores ali que tinha 9, 10, 11 anos, hoje a grande maioria deles estão firmes no Senhor. Ellen, Gustavo, Eduardo lá atrás, Fernando, Ariadne, Eduardo Hipólito, Johan, Yasmin e vários outros. Perdão se eu não falei o nome do seu filho, irmãos, tá? Que não dá para lembrar de todo mundo. Mas é essa geração que está aí, aqui, louvando ao Senhor, está no louvor, está pregando, está à frente do ministério, está facilitando o pequeno grupo, porque Deus abriu, irmãos. E Deus usou um homem simples, irmãos, para dizer a verdade para você. Aquele homem que ele tem dificuldade de conjugar sujeito com verbo, sabe esse tipo de pessoa? Foi esse tipo de pessoa que Deus usou para falar para mim aquilo que ele iria fazer. Poder do Espírito, irmãos. Eu falei isso tudo. Qual o objetivo você quer chegar, pastor? Só para dizer para você que isso é acessível a qualquer pessoa. A qualquer pessoa que busque a presença do Senhor. Nós temos, irmãos, o maior poder do universo. Aquele poder que removeu a pedra e que ressuscitou Jesus dentre os mortos. É esse poder que habita dentro de nós, dentro de mim, dentro de você. É o poder do Espírito Santo. Mas a gente precisa tomar cuidado. A gente precisa tomar alguns cuidados. Queria chamar aqui, Manuel, vem aqui em cima. Manuel vai me ajudar agora na mensagem. Chega aí, Manuel. Tudo bem, filho? Fica aqui do meu lado aqui. Você está com medo? Não. Se eu fosse você, eu estaria. Não, brincadeira. Não, você sabe que eu sou seu pastor, né? Eu não vou te envergonhar, não vou causar nenhum tipo de constrangimento para você. Testemunho rápido desse menino aqui, gente. Menino é uma benção. Onde ele me vê, se eu estou aqui numa ponta, ele lá na outra diagonal da igreja, ele cruza para vir me dar um abraço, para vir me dar um beijo, falar, pastor, tudo bem? Ele é Radassa, não só eles, outros juniores. Sou muito amado aqui essa igreja é benção demais. Tu é benção, sabia? Tá vendo essa multidão toda aqui, mano? Tem a ver com a dinâmica que eu vou fazer com você aqui não. Mas imagina você pregando por um número de pessoas assim, 1000 vezes maior do que isso aqui. Já imaginou? Deus pode cumprir isso, sabia? Ele pode fazer. Só continua nesse caminho que você está. Tá, filho? E saiba que eu como seu tio, eu oro por isso, sabia? Eu oro. Mas vamos lá. Eu quero falar outra coisa. Senão eu perco o fio da meada, né? A gente vai ficando velho e acaba esquecendo as coisas. Manuel, olha aqui pro meu braço. Gostou do relógio? Bonito, minha esposa me deu de presente. Para ficar melhor para você. Fala pro pessoal que horas são agora. Mas não tem ponteiro. Cri, né? Não tem ponteiro, né, filho? Não aparece nada. O que fala? Não aparece nada. É verdade, não aparece nada. Filho, obrigado pela ajuda, tá? Pode sentar lá. Irmãos, eu trouxe aqui o Emanuel só para realmente, de fato, vocês entenderem que meu relógio não está aparecendo nada. Eu mostro a hora aqui. E hoje eu fiquei muito enrolado com isso. Eu não consigo ver nada. E acabou a bateria. Acabou a energia. Acabou o poder. Estão entendendo onde eu quero chegar? Acabou. Parou. E sabe quando parou, irmãos? Exatamente hoje. Eu tinha que chegar no serviço hoje, antes das 7 da manhã. E de repente, de madrugada, eu abri assim, acordei. E aí fui apertar para ver se a luzinha acendia, né? Para ver se eu conseguia ver a hora e não conseguia ver a hora.
E aí naquele momento, o Espírito Santo de Deus começou a ministrar coisas ao meu coração. A bateria tinha acabado. E uma das coisas que Deus começou a partilhar comigo foi uma música. Eu queria agora que você ficasse de pé, que você vai entender essa música. Vamos ficar em pé, vamos louvar o Senhor agora. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Aplauda o Senhor, irmão. Glória a Deus. Se é para o Senhor, irmãos, pode ser melhor. Se é para Ele, pode ser melhor. Glória a Deus, irmãos. Glórias ao Senhor. O Espírito Santo, pode se sentar. Não acabou não, acabou ainda não. O Espírito Santo quer encher a tua vida. Quer te encher do poder dele. Irmãos, sabe o que mais, além dessa música, sabe o que mais o Espírito Santo me comunicou? Que ele me fez lembrar? É que a bateria desse relógio aqui não acabou do dia para a noite. Ela foi acabando, e de fato foi acabando. Pelo que eu me lembro, pelo menos há um mês, o visor já vinha dando sinal. Já vinha enfraquecendo, sabe? Não foi assim, acabou a bateria do nada, não. Já vinha sinalizando que iria parar. Nossa, mas de repente o casamento acabou? Não, irmãos, o casamento não acabou de repente. Ele vinha acabando. E você só descobriu na hora que de fato aconteceu. Poxa, mas o ministério do cara era uma bênção, o que houve? Não deu, largou? O ministério já vinha se derretendo. As coisas já vêm acontecendo, irmãos, na nossa vida, quando a gente deixa a bateria, o dunamis, o poder do Senhor vir se esgotando e entrando na reserva, e vai chegando uma hora que esse poder, ele acaba. E aí a gente vai ficando cansado, a gente vai ficando abatido, a gente vai ficando desanimado, porque a gente está tentando andar sem o poder de Deus. Igreja, não se distancie do seu Senhor. Irmãos, não deixe a comunhão com seu Pai. A sua vida
a sua casa, o seu ministério dependem disso. Irmãos, Satanás não tem medo do quanto de teologia você sabe. E quando eu falo isso, eu preciso dizer que teologia ela é uma ferramenta sensacional. Ela é importantíssima. Mas Satanás não está nem aí com quanto de teologia você sabe. Ele não está nem aí com quanto que você dá de dízimo e de oferta. Ele não está nem aí com quantos ministérios você está envolvido na igreja. Ele está preocupado em saber como anda a sua comunhão com Deus. Essa é a preocupação dele, porque ele sabe que se te afastar do teu pai, você vai ser presa fácil para ele. Quinto e último lugar, para o caminho da excelência, a gente precisa ter os olhos na eternidade. Colossenses, não precisa abrir, capítulo 3, verso 1 e 2. Paulo vai dizer assim: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. E para falar sobre esse ponto, irmãos, eu gostaria de falar sobre uma história que aconteceu na Segunda Guerra Mundial. Os irmãos sabem que o Brasil foi para a guerra, né? Quando o Brasil foi para a guerra lá na Europa, o Brasil recebeu a missão de ir para a Itália, para os Alpes italianos. E a missão do nosso país era tomar um monte chamado Monte Castelo. Os alemães estavam no ápice, no cume desse monte. E por questão da geografia e do cenário da guerra, até para os aliados, vocês sabem, né, que são os Estados Unidos, Inglaterra, França e na época a União Soviética, para que eles pudessem avançar, né, e conquistar outros territórios, eles tinham que tomar aquele monte. Era crucial. Só que todas as vezes que eles tentavam fazer isso, eles tomavam chumbo. Eles não conseguiam. Não sei, talvez a história fala em 4, 5 vezes que eles tentaram e não conseguiram. Quando eu digo tentaram, nós, os brasileiros, tropa brasileira, tentava e morria, não conseguia subir. Não conseguia, porque era muito difícil, irmão, porque eles lá, os alemães, eles tinham, primeiro, uma visão muito privilegiada do lugar. Então, as tropas iam subindo, iam tomando tiro, de cima para baixo, tomando tiro, e o pessoal morrendo, e eles pensaram assim, então vamos subir à noite, porque eles não vão ver, não tinha, na época, óculos de visão noturna, né, que a gente chama de NVG, não tinha nada disso, mas irmãos, naquele lugar, de acordo, né, com o clima da Europa ali, eles não iam conseguir subir à noite, porque eles não seriam mortos pelo tiro, mas eles seriam mortos pela temperatura, pelo frio, um frio de matar literalmente. Então, se eles tivessem que investir contra aquele monte mais uma vez, tinha que ser durante o dia. Eles tinham que chegar ao topo do monte no máximo ao entardecer. Então eles fizeram uma estratégia de 3 frentes. E eles foram subindo aquele monte. E conta a história, irmãos, que a ofensiva frontal, aquela que estava de frente ali para os inimigos, eles começaram a morrer, porque eles estavam subindo à noite, eles estavam subindo durante o dia, e os alemães mandando o chumbo para baixo, e a tropa diminuindo, e eles iam avançando, e a tropa ia diminuindo, e eles iam avançando, e gente morrendo, e eles avançando, até que chegou o ponto, irmãos, que eles sabiam que dali para frente já era uma missão suicida, não tinha como mais conquistar aquele monte. Eles iriam perder mais uma batalha. E aí conta a história que eles começaram a olhar um para o outro. O coronel começou a olhar para soldado, o cabo começou a olhar para sargento. Aquela hora não importava mais patente. Eles diziam assim um para o outro: a gente cruzou todo o oceano, a gente veio para cá, a gente está morrendo aqui.
mas eu não conheço você. Quem é você? De onde você veio? E ele falou assim: eu vim de Recife. A minha terra é muito boa, o Nordeste tem muita praia, águas cristalinas, água morninha. Aí o outro falou assim: eu sou de São Paulo. Muito agito, muito prédio, muita indústria. O outro falou assim: eu sou do Mato Grosso, foi na Segunda Guerra Mundial. Eu sou lá de uma cidade chamada Campo Grande, do estado do Mato Grosso. O outro falou assim: eu sou do Rio de Janeiro, eu sou de Belfor Roxo. E aí falaram para ele: então você está acostumado com tiro, com guerra, com morte. Brincadeira. Não sei se isso aconteceu. E eles foram ali, irmãos, se conhecendo, falando de onde vinham, da sua terra natal, e dali saiu uma música. E como eu pedi agora há pouco a ajuda da Carol para cantar essa música, agora eu queria pedir a ajuda dos militares aqui presentes. Queria que os militares se colocassem em pé agora em nome de Jesus. E quem já foi militar? Douglas, Jarbas, cadê o Jarbas? Mulheres também, muito bem, Gi, coloque-se de pé em nome de Jesus. Se for policial, militar e bombeiro também conhece a música, tá? Irmãos, e começou a surgir, naquela missão suicida, começou a surgir uma música. E eu vou puxar essa música, e vocês, meus irmãos de farda, vão me ajudar a completar. Amém? Estão comigo? Glória a Deus, gostei de ver, hein? Então, para ajudar a gente, essa música vai ser projetada. Vamos cantar ela? Ela começa assim, começa com uma pergunta: você sabe de onde eu venho? Venho do morro do engenho. Mais alto, pessoal, vamos lá, a gente pode. Venho das praias sedosas, das montanhas alterosas, do pampa do seringal, das margens crespas dos rios, dos verdes mares bravios, da minha terra natal. Bem forte agora o refrão. Último agora. Nossa vitória final, que é a mira do meu fuzil, a ração do meu bornal, a água do meu cantil, as asas do meu ideal. Bem alto. A glória do meu Brasil. Pode se assentar, queridos. Obrigado. Surgiu essa música, irmãos. E vocês pararam para pensar no que ela fala no refrão? Por mais terras que eu percorra, não permita, Deus, que eu morra sem que eu volte para lá. Não permita, Senhor, que eu morra. Irmãos, a história diz que o desfecho daquela batalha foi que os brasileiros subiram, irmãos. Eles subiram e eles tiraram de lá do alto daquele monte a bandeira da Alemanha e fincaram uma bandeira do Brasil naquele lugar. Aleluia! E eles venceram, irmãos. Eles descobriram o verdadeiro sentido da luta. O que fizeram esses homens vencerem, irmãos, foi a enorme vontade de voltar para casa. Você tem uma casa. O seu lar não é aqui embaixo. Você é estrangeiro aqui.
Você é peregrino. Então toda vez que Satanás te oferecer os manjares do mundo, te oferecer as coisas da terra, você vai olhar para ele e vai dizer: você sabe de onde eu venho? E você vai vencer a batalha na força do Senhor. Aprenda, irmãos, a lutar as batalhas do Senhor. E lute enquanto você estiver aqui nessa terra. Lute para fincar aqui nesse lugar a bandeira do Senhor. Porque Senhor é Jeová Nissi, Ele é a nossa bandeira. Fique em pé no seu lugar em nome de Jesus. Para que no final de tudo, irmãos, no final de tudo, você com os olhos na eternidade, com os olhos no alto, nas coisas do alto, nas coisas que Deus preparou para a sua igreja, você aqui, você possa completar a sua missão e dizer como Jesus falou: Pai, eu te glorifiquei na terra, completando a missão, completando a obra que me deste para fazer. Para você caminhar num nível de excelência, irmãos, você vai precisar de desenvolver o seu potencial, caminhar com pessoas de Deus, receber o poder do alto e ter os olhos na eternidade. Mas tudo isso começa com o primeiro passo, e o primeiro passo é rendição. A gente vai louvar mais uma vez o Senhor com essa canção, Eu Me Rendo. E aí você vai dizer, você vai fazer dessa canção a sua oração. Você vai dizer: Senhor, eu me rendo. Senhor, eu me entrego. Senhor, eu deixo o Senhor assumir o controle da minha vida, assumir o controle de tudo, do meu casamento, das minhas finanças, da minha história, do meu futuro profissional. Toma conta, Senhor, tudo é teu, eu consagro, eu me rendo, Senhor. Louve ao Senhor em nome de Jesus, e depois nós vamos orar. Aleluia.